A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, o Senhor ele é muito pontual, o Senhor é maravilhoso, eu nunca vou cansar de dizer isso. E neste dia, irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim, o Senhor está falando sobre aqueles que têm o coração orgulhoso, aqueles que têm um coração envaidecido, que o Senhor ele resiste ao orgulhoso, mas ao quebrantado e ao humilde, ele concede não só misericórdia, irmãos. O Senhor ele tem prazer, aleluia, em fazer por esses irmãos tudo aquilo que não só nós desejamos, mas ele sempre faz mais, irmãos, porque este é o Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, o Senhor me levou lá em Lucas 7, ali está descrevendo sobre o centurião, que ele procura Jesus para curar o seu servo. E ali, irmãos, acontece uma coisa muito pontual. Essa passagem ela tem várias ramificações, mas hoje em específico o Senhor está falando a respeito do prazer dele em manifestar, em fazer, pelaquele que tem o coração quebrantado e humilde. Então, irmãos, esse centurião, quando ele procura Jesus, a primeira coisa que ele fala: eu não sou digno do Senhor nem entrar na minha casa. Aleluia. E ele fala: eu sei que só basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E ele diz mais, não só isso, mas ele fala: eu sei que tudo que você falou e fala vai acontecer. Ali, irmãos, ele está pontuando, ele está declarando a autoridade de Jesus como o Senhor de tudo e todas as coisas, como aquele que recebeu o governo de todas as coisas. Irmãos, este homem não era seguidor de Jesus, não era discípulo de Jesus, não era amigo de Jesus, ele não andava com Jesus. Ele via de longe as coisas que Jesus assim operava e manifestava. Aleluia. E só bastou ele ver isso, irmãos, para reconhecer e para ver quem Jesus era. E aí Jesus, ele fala depois isso ali perante todos, né, e os discípulos que estão ali, que ele não tinha visto tamanha fé em ninguém como ele viu naquele homem. E este ninguém, ele está incluindo os próprios discípulos, irmãos. Nem os próprios discípulos tinham demonstrado tamanha fé como aquele homem que nem andava com Jesus, irmãos, que via de longe as coisas que Jesus operava e manifestava. Então é isso que o Senhor está liberando neste dia, irmãos. Os fariseus, o Senhor resistia aos fariseus, porque eram aqueles que cuspiam santidade, uma vida que eles não seguiam e não faziam, e queriam medir e contar as pessoas a partir deles mesmos. E a estes o Senhor ele resistia, irmãos. Mas aquele que demonstrou não só um quebrantamento, mas um coração humilde, e era um homem que exercia uma autoridade terrena, irmãos, e que se a gente for aqui equiparar, este homem poderia muito bem ter soberba, vamos dizer assim, tá? Entre aspas. Era um homem que carregava autoridade, que tinha autoridade sobre soldados, e ele mesmo fala isso. Ele falou: eu sou um homem de autoridade, e eu sei quem tem a autoridade, e eu sei reconhecer quem tem. Se eu disser a um, vai, ele vai. Por isso eu sei que tudo que você disser vai acontecer. Então, irmãos, era um homem que carregava uma autoridade na terra, que, entre aspas, entenda muito bem para você não distorcer o que eu estou falando, poderia ali ter apresentado diante de Jesus uma soberba ali. Mas não, irmãos, porque quem realmente carrega a autoridade, irmãos, ele sabe o seu devido lugar, ele reconhece o outro. E ele sabe, irmãos, principalmente o seu lugar. É sobre isso que essa passagem também diz, irmãos. Então, aqueles que assim deveriam ser, né? Deveriam reconhecer. Jesus não reconhecia e se posicionava como quem era superior a tudo e até mesmo superior a Jesus, irmãos. Era quem o Senhor resistia. Então, irmãos, o Senhor ele tem prazer em não só conceder misericórdia, mas fazer mais.
por aqueles que têm um coração quebrantado, por aqueles que sabem o seu lugar e aqueles que reconhecem quem o Senhor é, irmãos. Então, muitas pessoas não recebem, não é porque não estão dentro da igreja, não é porque não estão lendo a Bíblia, mas porque elas mesmas colocaram esse empecilho entre elas e Deus, e impedindo assim o Senhor de operar os milagres e conceder aquilo que Ele deseja a essa pessoa. Então é isso que o Senhor está liberando neste dia, irmãos. Não resistam ao Senhor. Vocês estão resistindo à pessoa errada, ao Senhor. Você se humilha, você se coloca no seu lugar e reconhece quem Ele é, irmãos, porque Ele é o Senhor, irmãos. Ele é o nome sobre todo nome, irmãos. Aleluia. E aquele, irmãos, que entende isso, irmãos, não só vai receber milagres do Senhor, mas vai receber muito mais do que um dia pensou, do que um dia desejou e sonhou. Porque este é o Senhor, esta é a realidade do reino dos céus, irmãos. Então é isso que o Senhor está falando neste dia, irmãos. Aleluia. O Senhor tem prazer em não só conceder milagres aos que têm coração quebrantado e humilde, mas Ele faz muito mais do que aquilo que nós um dia pedimos, um dia pensamos e um dia imaginamos, porque Ele tem prazer nisso. Ele está sempre pronto, irmãos, para fazer, para nos dar e para operar e manifestar na nossa vida, irmãos. Muito mais. Aleluia. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Entenda aquilo que o Senhor está falando neste dia. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus.